Olá, eu sou Gizi Paz, terapeuta Ayurveda, e falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Olá, meu nome é Priscila Mota, sou terapeuta Ayurveda e falo com vocês diretamente de uma vila bem pequenininha no sul da França. Estou ao vivo. Vou convidar você a participar com a gente dessas lives deliciosas, cuidando de quem cuida. Então, se você está passando aqui pelo Instagram, vem com a gente fazer parte. Esperar minha querida Gizi, parceira. Hoje a gente vai falar sobre como superar os obstáculos na evolução pessoal. A gente tá aí subindo a montanha, fazendo essa analogia que existe dentro de nós. E a montanha realmente como obstáculo, a montanha como oportunidade. Então tá sendo muito legal. Oi, Gizi! Oi, Pri, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. E contigo? Bom, tudo ótimo também. Voltamos ao, Coisa boa. voltamos ao confinamento aqui na França. E, Ah, é? uhum, e é a primeira vez que eu tô me aventurando na escola em casa com as crianças. Então, Nossa, e aí tá tendo que fazer a alfabetização, esse processo? é, só da mais velha, Eita, pequena ainda vai ficar com a babá uns dias, mas a mais velha tá em casa, então eu tenho todo o material para continuar a alfabetização, mas é um desafio. Eu sempre quis fazer escola em casa, mas eu achava que eu não tinha, né, carga, bagagem necessária, suficiente e tal. E minha filha, ela é sim. bem... ela não gosta de ser ensinada. Olha aí, ó. Mas tá indo super bem, tô adorando. A gente vai se descobrindo, né? A É, gente tá nessa situação de aula online faz um ano aqui. não é fácil, né, Gi? E não é fácil e o que a gente faz aqui é estar à disposição a qualquer momento, porque uma estuda de manhã e outra à tarde. Hum, Então, sempre que precisa, a gente tem que estar ali voltado para aquele momento da educação, né? é. É, eu resolvi abraçar isso com amor, com carinho, sabe? Acolher e dar o suporte que ela precisa. Às vezes ela fica irritada, mas aí eu falo, não, então a gente para, vamos fazer outra coisa, depois a gente volta, sabe? Bem leve e tal. E eu acho que isso que é importante. Às vezes a gente entra no conflito com a criança, né? E aí piora tudo. É estresse, Exato. porque a gente tá, como mãe, a gente tá assumindo um duplo papel, né? De mãe e educadora. É. Então, E na verdade essa é a realidade, né, Pri? exatamente. Eu sempre quis ter essa experiência realmente, porque eu acho que é muito importante a família educar dentro de casa, né? É. Oi, Mi, bom Eu acho que dia. a escola poderia ser um complemento, uma retaguarda, mas que o pontapé inicial viesse de casa mesmo. É. Porque aí a gente se motiva como adulto a estar sempre em movimento, né? O cérebro Hum, funcionando, raciocinando, estudando, buscando. Isso faz falta para o corpo físico também, né? é. E faz falta na interação dos pais e dos filhos, né? Às vezes deixar eles na escola e buscar no final do dia. Eu sentia saudade, sabe, dela em casa, de poder compartilhar. É, exatamente. Bom dia. Vamos lá, rumo ao novo mundo. É, exatamente. Hoje a gente está na live número 8, quase 10. Acredita? Ô, fala sério, Pri, que projeto top que tá nascendo do nada, né, cara? Olha só. Nada, A né? gente só plantou a sementinha e o negócio tá muito rico, muito legal. Muito legal. Amo isso. Eu fico vendo as lives de novo, eu tava falando pra Gizi que eu fico vendo as lives de novo e anotando
Gente, é muito interessante e a gente está preparando o material para ficar, né, disponível para todo mundo, né, que fique fácil para Exato. acessar, vai ser muito legal. Hoje a gente vai Porque falar. desculpa, as lives acontecem naturalmente, né? Não tem um ensaio, não tem algo assim por trás. Então o assunto vem e a gente vai indo. É, E aí o que a Pri faz nos bastidores aí é organizar textualmente o que foi falado, para a gente poder ver o que a gente está aprendendo com aquilo ali também, né? Por isso que está sendo tão rico. é. Muito legal, Gi. Obrigada por essa parceria, muito enriquecedora, viu? Idem. Olha só, hoje a gente vai falar então sobre como superar todos esses obstáculos que aparecem na evolução pessoal. Transformar, evoluir, isso é uma necessidade que a gente sente e não é à toa, é uma necessidade real. E quando a gente está em busca da transformação, é claro que os obstáculos vão aparecer. Então, a gente vai falar rapidamente de alguns possíveis obstáculos, que eu acredito que a gente até já comentou, e depois a gente vai falar, então, como a gente pode fazer para superá-los? Como é que a gente sai, então, né, dessa dificuldade que parece que é tão difícil a gente acabar evoluindo e se permanecer, né, nessa posição firme, decidida, da sua personalidade mesmo vir à tona, né? Então, Gi, É, e eu tava pensando, né, no projeto do Cuidando de Quem Cuida, que é voltado para os profissionais holísticos, e eu acho que a transformação pessoal, principalmente para nós que trabalhamos nessa área, é fundamental, porque a nossa ciência é baseada em tradições antigas, e na época, né, não tinha comprovação científica. E até hoje ainda a ciência tá caminhando, tá descobrindo, tá comprovando, mas é muito difícil, né? Porque são energias muito sutis e às vezes a gente não tem material suficiente. Além disso, os estudos, por exemplo, estudos randomizados, em grupo, é muito difícil você pegar uma população comum, porque o Ayurveda, por exemplo, considera o indivíduo único. Então, tem vários, exato. né, várias questões que envolvem a vida de uma pessoa que é difícil colocá-la num grupo. Então, qual que é a comprovação que a gente tem dessas ciências holísticas? É a maneira como a gente se comporta pessoalmente, como profissional e como a nossa saúde se apresenta. Então, é essa comprovação que a gente tem para passar. Por isso que é importante não só a gente estudar e trabalhar com isso, mas também usar para o nosso proveito, para o nosso crescimento. Pri, olha só, o que você está falando aí é esse pedacinho que a gente falou sobre o nosso projeto. A gente está vivendo essas lives, tá acontecendo, e depois você vai lá e transforma tudo em texto para que a gente possa ver o que a gente fez, para que a gente possa entender o que a gente fez e tirar uma questão racional do que foi feito. Agora, enquanto a gente está aqui na live, é tudo muito intuitivo. Depois a gente vai lá, transforma tudo em palavras e aí começa a estudar pela gente mesmo o que a gente falou, o que a gente trocou com as pessoas. Isso é um processo científico. A gente está armazenando informação ali, contextualizando aquilo e vendo se aquilo racionalmente faz algum sentido ou não. Só que a gente esquece que isso partiu de uma intuição, de uma vivência. Então, às vezes a gente só olha porque está escrito no papel. E aí a gente torna aquilo uma lei. E o que o Ayurveda fala é: nem tudo que está ali escrito vai ser adaptado para você. Então, precisa experimentar aquilo. É legal que alguém foi lá, fez alguma coisa, registrou aquilo, perfeito. Mas não necessariamente aquilo vai funcionar exatamente para você como está escrito no papel. Então, quanto mais coisas, quanto mais experiências a gente puder passar pela gente, a gente vai ter essa comprovação científica, entre aspas, pelo nosso próprio processo, né? Então, é basicamente o que a gente está fazendo aqui também. A gente não se abstém da razão, de entender de uma forma cartesiana, digamos, o que a gente está fazendo.
Só que a gente não deixa, não abafa a intuição. A É. gente deixa essa energia vir da nossa vivência em particular e depois a gente vai estudar isso de fato. Uhum. Hoje, sempre a gente pega lá as palavrinhas, né, para ficar mais fácil, né, mais didático e tal. Eu separei 5 palavras sobre os obstáculos para a gente tentar aí discutir sobre elas. A primeira delas, você falou na live passada sobre discriminação. E a discriminação tem um papel fundamental na nossa vida, na nossa sobrevivência. Mas a discriminação em excesso, ela pode ser uma dessas barreiras. Quando a gente, Exato. por exemplo, né, por cultura, religião, questões que a gente acaba aprendendo, a gente considera isso é sagrado, isso é futilidade, ou isso é bonito, isso é feio, e a gente acaba discriminando dessa forma, a gente acaba perdendo a oportunidade, porque quando a gente olha ao redor, na natureza, na nossa família, nas pessoas, e a gente considera tudo como parte da criação e tudo como sagrado, então a gente não está tendo esse julgamento, né, sobre isso serve, isso não serve. Então, no geral, assim, a discriminação ela é importante para a sobrevivência, mas é muito importante a gente saber usar, saber discriminar na hora e no momento certo. Então, olha só, uma das coisas que tem pegado para mim essa semana, né, nos processos que eu tenho feito, é essa vulgarização das palavras. As palavras, isso já está muito mais que batido, isso que eu vou dizer, mas cada vez as palavras vêm se perdendo do seu sentido. Então, quando a gente fala sobre discriminação, a raiz da onde parte isso, ela é invocada quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente conhece a nossa essência e tem, acima de tudo, um processo de individuação. Então, a discriminação, quando ela se transforma em julgamento, o que vai acontecer? Eu peguei a bagagem que me colocaram, social e familiar, e aí eu entro num processo de julgamento baseado no que eu aprendi externamente. A discriminação, ela vem como um quesito de sobrevivência para esse indivíduo. Uhum. Ou seja, como que eu sou feita, qual é a minha história, o que me faz viva, o que me dá energia. E isso vai ser diferente do que é para você. Então, externamente, eu não posso usar esse processo de discriminação. Eu preciso usar ele vinculado a quem eu sou, ao autoconhecimento. Porque daí eu vou decidir, como a Ayurveda fala, o que é bom para mim, o que faz bem para o meu corpo, para a minha mente, o que me estimula, o que me dá energia. Mas é para mim. É. Então, entender todo o processo de discriminação, ele vem, como é que se diz? Protegido, né? Vem, quem dá cobertura para esse processo é quando você tem autoconhecimento. Então, o que a gente está falando aqui da subida da montanha, de chegar no topo e quais são as dificuldades, a gente não tem aquela coisa básica. Lembra que a gente falou, quando a gente está olhando para a montanha, o primeiro passo, e saber que a gente vai percorrer esse projeto sozinho, a gente vai subir essa montanha sozinho, é a hora que a gente abre mão de tudo que a gente aprendeu no meio social ou familiar. Uhum. E aí, no primeiro passo, entra o processo de discriminação. Então, enquanto eu estiver amarrado de uma forma cultural, enfim, com todos esses contextos, eu ainda não dei o primeiro passo. Então, essa é a questão. E o mesmo acontece com o julgamento, né? Quando a gente discrimina, consequentemente acaba julgando. E aí a gente coloca, então, limitações, né? Então, se eu julgo a minha capacidade de evoluir limitada, ou se eu me julgo insuficientemente capacitada, como eu me julguei no caso que eu te contei da minha filha, que agora chegou a hora de fazer a lição de fazer a escola em casa, e eu me julguei no passado incapaz de abraçar essa missão. E hoje não, hoje eu sei que eu posso fazer isso, sabe? Então, quando a gente se julga ou julga o outro, a gente acaba também limitando
e acaba perdendo a chance dessa evolução acontecer. Esse processo de julgamento só entra dentro dessa palavra de julgamento, Pri, aonde eu vejo, né? Porque existe uma comparação. Hum, Você não é professora, você não é igual àquela amiga que sabe educar super bem os filhos. é, Então tá vendo como o olhar é externo? E sim, aí, em algum momento, você se perguntou assim, ok, vamos colocar essa habilidade de ensinar, de trocar, de compartilhar para fora. Vamos ver se de repente eu tenho essa capacidade ou não. é, Então, o julgamento ele obrigatoriamente vem de fora. Ele vem dessa persona que foi criada. E não é uma pergunta feita lá dentro, né? Será que eu tenho capacidade de fazer isso? Será que eu não. consigo? Vai que é uma habilidade que eu tenho eu não coloquei para fora ainda. Aí que a gente o julgamento ele é cruel, sim. A gente faz isso com a gente o tempo todo, né? Autocobrança, julgamento, e isso com certeza é uma das primeiras questões que nos impedem de chegar no topo. E o que fala muito da terceira coisa, que é o ego. Né? Eu acho que É, o ego vem, na verdade, dando, como você falou, da cobertura, né? O ego dá cobertura para o julgamento acontecer. Então, quando a gente está muito centrado, né, no nosso ego, exato. a gente acaba comparando. E essa comparação vem naturalmente, porque eu tenho o meu ego como a coisa principal que me define. E, na verdade, Exato. né, o ego ele é construído com o tempo, com as coisas que a gente coletou do lado de fora. E, na verdade, a essência do verdadeiro eu, ela vem de uma dimensão muito superior. Então, não tem como a gente colocar o ego acima de tudo. É o que você disse numa live passada, a gente luta tanto para colocar o corpício lá no topo da montanha, mas o corpo é a única coisa que é perecível e que vai É, ficar. Então, a gente luta a vida inteira querendo conquistar alguma coisa e querendo se autoafirmar, quando na verdade é o que menos permanece. Então é é, preciso identificar, muito importante identificar quais são as questões do ego que estão sobressaindo na sua fala, na sua ação, e o que eu percebo em mim mesma e que eu venho trabalhando até com a sua ajuda, a questão é da crítica, né? Então, a crítica, a autocrítica, a crítica ao outro, o quanto você gasta, né, de saliva criticando. Eu acho que isso fala muito do ego. E eu acho que é importante exato. corrigir, né? Corrigir essa questão de observação e crítica. Eu tenho algo que mexe muito comigo, esse ano eu coloquei determinado para mudar, né? Me vem como palavras de crítica, muitas vezes, a forma com que eu falo com algumas pessoas, quanto mais íntimo possível, pior é a situação, né? Ah, é sempre assim. Da expressão. A gente não tem papas na língua, né? Mas o que que acontece? Tem algo que me incomoda, que as pessoas que eu mais amo, que estão no meu albinho de figurinhas, assim, do coração, quando elas não conseguem se desenvolver, ou quando fazem várias vezes o mesmo erro, ou coisa desse tipo, ou não enxergam algo, ou qualquer coisa que eu considero como, cara, você pode mais, vai além, vai mais para frente, não fica aí. Aí isso me dá uma desmoronada, assim, Uhum. emocionalmente falando, né? Então é a hora onde eu expresso algo como crítica, como revolta, como essas situações ruins, porque na minha cabeça eu vejo muito mais do que as pessoas são capazes de fazer. E eu, às vezes, verbalizo isso. Você é capaz, você pode mais, você vai além. Uhum. Até como eu escrevi no textinho de hoje, assim, colocando no Instagram, né? E eu tenho um pouco de dificuldade de, como é que se, não é controlar, mas é educar isso. Às vezes o outro não enxerga que ele é tão capaz quanto eu estou enxergando que ele é capaz. E isso pode ser uma forma de prejudicar o outro, de Uhum. agredir o outro. Então, isso é uma das demandas que eu estou fazendo aí nessa escalada da montanha para melhorar, para Uhum. tentar segurar um pouco a onda, né? Uhum.
todos nós somos diferentes, né, Gi? A Ayurveda ela é muito especial por causa disso, né? As capacidades, a manifestação dos três doshas, né? Eu acho que quando a gente tem essa percepção de que, por exemplo, o Vata é o dosha que pensa mais rápido, que age de maneira mais rápida. Pitta é mais explosivo, mas é direcionado, focado. E Kapha é um pouco mais lento, mas é o que tem mais resistência, né? É o que assimila as coisas para sempre. Então, quando a gente tem claramente a diferença, eu acho que fica mais fácil da gente tratar as nossas questões, né? Sim. Tanto psicológicas, emocionais, físicas, porque a gente entende, a gente considera a diferença como parte, né, da vida e acaba admirando isso, acaba admirando a diferença de todo mundo. É claro que quando a gente espera algo e não acontece, vem a frustração, é claro que vem. É natural, todas as emoções. Você falou bem, né? Não é que eu quero controlar, mas às vezes é educar. Controle, É. né? Talvez o controle não esteja realmente, seja propício para isso, mas educar, observar, e aí sim a gente consegue ter uma manutenção melhor, né, das nossas relações. Eu tenho há bastante tempo já aí, o pessoal mais próximo sabe, eu vejo, eu sinto a energia, né? Então, eu tenho dificuldade em expressar o que eu estou vendo diante daquela pessoa. Porque eu enxergo sempre uma potência muito maior, uma luz muito maior, uma capacidade muito maior. E nem todo mundo vê dessa forma. Ou às vezes, e isso me incomoda assim há algum tempo, né? Por que não colocar essas potencialidades para fora? O que que nos prende? O que que nos faz ficar nesse lugar e achar que isso é o que a gente tem que fazer? É a nossa obrigação. Quando a gente se destaca um pouquinho mais, quando a gente se diferencia um pouquinho mais, vem aquela enxurrada de crítica e as pessoas já sabem que isso vai acontecer, então se acomodam naquele lugar um pouquinho menor. Uhum. Cara, e eu tenho uma sede de mundo, uma sede de vida, uma sede de vamos lá, vamos botar tudo isso para fora, a vida é curta, o tempo está passando. E é isso aí. É o Vata Pitta aqui, foi. O que me dá deixa para a quarta palavra, que é o apego. Eu acho que o apego é o que deixa a gente ali naquela zona de conforto, né? Que a gente É. falou bastante já nessa subida. E quando a gente não trata o apego, realmente a gente vai ficar no chão, parado ali, aterrado, enraizado. E não deixa, na verdade, não deixa a gente progredir, porque tá bom assim, por que eu vou mudar? Às vezes até tem uma vozinha ali incomodando, mas não quero. E outras vezes dá até medo, Gi, dá até medo de você ir para o embate, para ir, né, para a montanha, falar, não, eu vou conseguir. A pessoa às vezes até sabe, mas a possibilidade da evolução assusta. Porque com a Pois evolução é, vem responsabilidade. Então assusta e a pessoa às vezes quer ficar ali, né, no conforto. Eu tive muita dificuldade de crescer, sabe? De amadurecer. Então, para mim, todas as fases que eu tive que pular, a infância, a adolescência, a vida adulta, foi sempre um sacrifício. Então, eu amadureci muito tarde, vamos dizer assim. Mas porque eu tenho esse espírito de criança e tal, né? Mas eu acho que amadurecer não é apenas você envelhecer. Amadurecer é a gente enxergar a vida, na verdade, nessa pureza, no estado mais simples e mais honesto que você pode enxergar. Quando eu via, por exemplo, a minha avó tratando a gente, os netos, com toda aquela paciência, sabe, de vó, porque ela já sabe delícia. tudo que passou. Então, é simples, sabe? Ah, ela é criança, ah, ela ainda é nova. Então, às vezes eu acho que trazer esse olhar de, ai, gente, tá bom, vamos levar em consideração que, tarará, é importante, Aham. sabe? Porque quando, por exemplo,
a gente acabou de se formar e está no primeiro emprego, por exemplo, e você vai com todo o seu pita ali, ó, fumegando, querendo mudar É, tudo, né? Querendo fazer justiça com as próprias mãos. Vai passando é bem tempos e assim. tempos e anos de trabalho, você já começa, né? Não, gente, não precisa fazer isso. Não, gente, isso daí não vai mudar, né? É claro que as mudanças É, acontecem com essa força, né, de pita, né, da ação, da mudança, da inovação, e tem espaço para isso, mas acho que a gente saber usar com ponderação essa energia ajuda a gente a preservar nossa saúde e preservar nossa energia para continuar evoluindo, né? e sabe onde eu considero o Pita nessa fase que você falou? Eu acho muito legal as nossas conversas, porque você tem um olhar, eu tenho um olhar bem diferente também, mas os dois se complementam, né? Eu adoro isso. Eu também. E aonde eu vejo Pita, concordo 100% isso que você falou, mas eu acho que ele está ali para nos instigar a ter experiências. Então, quando você falou assim, vamos fazer justiça pelas próprias mãos, o fogo ali do primeiro trabalho e tal, e não sei o quê, eu vejo isso como uma natureza que te proporciona, que te faz ter energia para querer experiências. Uhum. Porque a gente não vai chegar naquela sabedoria da avó porque ela passou por todas essas experiências, É. né? Então, se a gente segura isso também, se a gente reprime isso, Uhum. a gente está censurando essa força natural de adquirir experiência. Uhum. Então, o que o Pita fala? Da digestão, né? Do fogo digestivo, de Agni. Então, o fogo está relacionado à aquisição da sabedoria também, em última instância, está relacionado à assimilação, à digestão. Uhum. Então, como que acontece essa digestão do que a gente está vivendo? Sofrendo as consequências das experiências que a gente está passando. Essa é a situação. Então, a gente vai passar por algo, vai querer fazer algo, vai entender dentro do nosso campo o que aquilo resultou e vai digerir de alguma forma que vai se tornar como nossa sabedoria. Essa é a nossa estrada, esse é o nosso, como é que a gente vai dizer, a nossa experiência, né? Uhum. Quando a gente chega lá na fase Vata, eu interpreto a fase Vata como um momento de entrega. Tipo, você não vai levar nada. O máximo que você pode entregar nesse momento são as palavras das tuas experiências. Então, quanto mais você teve, quanto mais assimilação, quanto mais vida você fez passar por dentro do teu corpo, mais você vai ter para entregar para os teus lá no final, né? Que são esses conselhos, essas vivências que as pessoas têm, né? É o que você falou na live passada, que a força de subir a montanha, ela vem de pita, né? Ela vem É, realmente dessa combustão, dessa energia, né? E a gente precisa da energia. A energia que move o nosso corpo, essa energia vital, que no Ayurveda a gente tem prana, tejas e ojas, por exemplo, é aquilo que nos mantém vivos, é aquilo que faz o coração bater, que faz a nossa vida realmente acontecer. Eu acho importante o que eu quis dizer, né, Gi, dos confrontos que acontecem na vida adulta, né, em geral, na profissão e tudo mais, é que talvez a gente queime energia demais com coisas que às vezes não são tão construtivas, sabe? Sendo que quando a gente realmente se conhece, sabe das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades e do nosso potencial, a gente consegue mais claramente caminhar por uma direção mais assim acessível, vamos dizer assim. Não tão cheia de é, espinho, não tão cheia de pedra, mas uma direção que vai nos colocar no lugar que a gente veio para ficar, sabe? E o lugar que a gente veio para ficar, eu digo, cada momento da vida tem o seu lugar. Então, o que no Ayurveda, no Yoga, no Ayurveda a gente fala, conhece como Dharma, na verdade é o teu propósito no hoje. Então, hoje, por exemplo, eu faço o meu melhor, o melhor que eu posso para ser a melhor mãe do mundo para as minhas filhas. Então,
Isso é o meu Dharma. Eu dou o meu melhor, sabe? No ser mãe, no ser esposa, no cuidar da casa. E é claro que a carreira profissional é importante, mas cada um precisa definir qual é o seu Dharma nessa fase da vida. Qual que é seu propósito e trabalhar nisso. E tá em paz com isso, né? Porque isso que você falou parece tão óbvio, tão natural, e é o que a gente não faz. Uhum, Senão a gente não ficaria doente. uhum, Quando a gente está sendo mãe, a gente quer ser a melhor profissional. Quando a gente está a melhor profissional, a gente quer ser mãe. A gente nunca está feliz com o momento que a gente está vivendo, né? uhum, E saber, pelo menos, a sua função em cada etapa da vida já vai ajudar muito a coletar essas informações para a gente cada vez se aproximando desse autoconhecimento. uhum, A nossa educação, eu acho que atrapalha bastante, por isso que a educação, de uma forma geral, está mudando, né? Está sendo obrigada a mudar. Mas esse comportamento fechado, esse certo ou errado de como se comportar, nos distancia muito desse lugar de autoconhecimento. muito. Então, também aqui, quanto mais a gente puder ouvir menos lá fora e ouvir mais aqui dentro, isso vai contribuir. Uhum. E um outro aspecto que deixa a gente para. Fala, Gi. Não, eu ia dizer qual é a próxima palavra. A próxima palavra é identidade. Olha aí, ó. A identidade que a gente coleta na nossa vida, né? Assim como a questão do ego, a identidade ela vem de coleção, né? E a gente acaba, então, se identificando com as coisas do mundo. A gente acaba se diluindo no mundo, na verdade. E a nossa identidade fica ali, né? Diluída. Então, eu É. sou torcedora do Corinthians, eu sou do partido tal, né? Eu sou brasileira, eu sou, não sei, sabe? Tudo vem para dar um rótulo pra gente. Então, a partir do momento que você se identifica com algo externo, tudo que faz parte de outra categoria, você acaba negligenciando ou acaba realmente ignorando. Então, isso faz Perfeito. falta depois no processo da evolução, porque, principalmente na questão de religião, muito dogmática, a gente acaba ficando preso em certas doutrinas que, ao invés de favorecer a evolução, apenas faz com que a gente fique ali mergulhado naquela, ai, como que eu posso dizer, Gi? Não é nem Aquela ideia, né? numa ideia, né? Num conceito. Mergulhados Isso. no conceito. E esse conceito pouco define a É. vida. E às vezes a gente acha que tá assimilando, tá se identificando com algo divino ou né, religioso e sagrado, quando na verdade a gente está apenas imerso num conceito. E esse conceito, É. então, para quebrar, depois de formado, além de ser doloroso, é quase que um pesadelo. Exato, por isso que essa subida da montanha é sozinho, porque você vai ter que ter coragem de abrir mão de tudo isso. A gente está falando de uma forma lúdica, fazendo analogias, mas é extremamente profundo isso que a gente está conversando. Não é de barbada, não é fácil, e é o máximo que a gente conseguiu. A gente trabalhou tanto para chegar nesse lugar assim de o que que é difícil mesmo. Hum, A gente, morando na cidade, tendo o conforto que a gente tem, e ainda de uma genética familiar, né? Ou seja, a nossa família nunca passou por perrengues também é. de ter que trabalhar, de ter que, como é que se diz, lutar dentro de uma floresta fechada, dentro de algo que esteja fora da nossa realidade. Então, quando a gente escolheu essa analogia, foi se imaginando mesmo, e tanto a Pri quanto eu agora estamos vivendo mais próximos da terra, da natureza, né? Então, como é difícil a gente abandonar tudo que a gente aprendeu sobre sobreviver na cidade, sobre como é que faz para conseguir se destacar lá, e a gente chega perto da natureza, a gente não sabe nada. Uhum. A gente é totalmente analfabeto. Então, imagina você se aventurar sozinha, subindo numa montanha.
Por isso é essa analogia. E é dentro dessas dificuldades e dessas dores de soltar o que a gente aprendeu nesse contexto todo. Então, aqui a gente faz uma depuração também de quem está realmente disposto a fazer isso, né? Porque a gente está conversando e aí traz o tema de o que nos impede de chegar no topo da montanha. Resumindo tudo isso que a gente vai falar aqui, é o medo de abrir mão de tudo que nos construiu até hoje. É. E a última palavra é a camuflagem. Que a camuflagem, ela pode salvar a vida, mas também pode impedir que você chegue no topo. Então a gente acaba se camuflando por trás de tudo isso que a gente construiu, por tudo isso que a gente considera como seguro, ou coisas que a gente considera como diversão, ou como, eu faço isso porque faz bem para mim. Então essa camuflagem que a gente acaba se escondendo ou se maquiando, né? Isso impede a gente de chegar no topo. Nas consultas de Ayurveda, a maioria das consultas que eu atendo, não sei, você pode falar da sua experiência, mas comigo acontece muito das pessoas subestimarem ou não observarem, realmente elas não observam os sintomas. Porque no Ayurveda a gente dá importância a sintomas tão sutis que às vezes você pergunta, como que é a sua digestão? É ótima, me sinto super bem. Mas se você começa a fazer perguntas mais diretas, a pessoa vai, não, mas eu sinto não, eu sinto uma dor de estômago. Eu tenho refluxo às vezes. Então, vai aparecendo. E isso, na verdade, a gente acaba camuflando sinais e sintomas, pensamentos, atitudes, palavras. Tudo a gente camufla no nosso interior. Eu sou assim, eu me comporto assim. É normal. É normal. Esse sintoma é normal, eu sempre fui assim, é a minha digestão que é assim, né? Então, é parte da pessoa. E não é, na verdade, não é parte. E quando a gente não tira toda essa camuflagem, é muito difícil a gente sair do lugar. Então, para avançar, é preciso sair desse lugar de camuflagem. Tirar as folhas, tirar tudo que está ali te escondendo e partir. Né? Claro exatamente. E partir, subir. É claro que tem momentos que a gente quer realmente, né, ficar mais reservado ou não quer se expor, mas lembra que você não está se expondo para outras pessoas, você está se expondo para si mesmo. Então, eu sei que é difícil. Eu agir, né? Todo mundo que passa pelo processo passa por isso também. É difícil de você aceitar. Nossa, eu tô sendo crítica. Nossa, eu sou ciumenta. Eu tô com inveja. Então, dói assumir. Mas é preciso olhar, encarar e falar, não, é um sentimento que eu acho que é feio, ou um sentimento difícil, mas eu tô sentindo e eu quero tratar. Eu sempre falo, assim, a forma com que eu atendo tem etapas, né? Tem níveis da nossa conversa e tudo mais, dos exercícios que são feitos. E quando a gente está lá mais para frente dessas etapas, eu costumo dizer assim: a gente só deve satisfação a gente mesmo, a gente só deve culto, enfim, honra à nossa própria história. Então isso parece muito egoísta. Só que se a gente for parar para analisar, todas as coisas que nos cercam, elas não nos definem, como tu falou, e a gente não deve depositar essa energia de devoção, energia de, nossa, eu vou batalhar para essa empresa ser a melhor do mundo. Eu vou batalhar para isso. Nada disso justifica a minha existência. A gente deveria batalhar pela gente mesmo, pelo próprio desenvolvimento da gente mesmo. Consequentemente, quanto melhor eu me transformo, mais eu vou irradiar isso para os meus. Mais o meu trabalho vai ser melhor, mais a minha família vai ser melhor. A gente já falou também em outras lives sobre isso. Então, qualquer uma dessas situações, quando a gente está num processo bem avançado, conseguiu organizar o corpo, a mente, as emoções, a gente chega cara a cara com o nosso próprio Deus. E aí eu digo assim, levanta de manhã e olha no espelho e se veja como Deus. Você vai ter coragem de mentir,
de justificar, de arranjar desculpa, de não usar a tua potência máxima para desenvolver o corpo. A única obrigação que você tem quando você está aqui é fazer desenvolver da melhor forma possível essa matéria. Isso que está aqui. As coisas à tua volta te distraem desse processo. Então, como é que você abre mão dia após dia de desenvolver a tua potência, de saber quem tu é, de pedir ajuda quando é necessário, de querer ir para frente, de confiar em você, de confiar na tua história kármica, enfim. Essas coisas que às vezes me deixam agoniada, né? Eu bato a cabeça e para tentar como é que se diz? Tirar as pedras que me impedem de chegar mais perto. Porque são 37 anos tentando me desvencilhar do que eu aprendi familiar e socialmente. 37 anos nessa busca, né? Eu digo, eu já nasci caminhando, assim, porque eu já estava com pressa de fazer alguma coisa. E cada vez, cada etapa, eu vou descobrindo uma coisa que, eita, olha aqui, ó, mais uma coisa para melhorar, mais uma coisa para mudar. E eu não boto isso para baixo do tapete. Eu vou e olho para aquilo e trabalho em cima daquilo, do meu desenvolvimento, da minha performance. Porque eu acho que a única coisa que a gente tem para honrar é a nossa história de vida. E não falo isso assim do, esquece o resto, esquece família, esquece... Não, não é nesse sentido que eu tô falando. Mas é para a gente se colocar no topo da lista, sabe? Cara, você tem um dharma. Você tem que evoluir esse corpo, você tem que melhorar a tua história, se fazer melhor, ir para frente. Todas as outras coisas, como religião, cultura, isso pode te ajudar. Mas não vai resolver o problema para você. Não vai te levar lá para frente. Exatamente. Então, hoje a gente está bem profundo. Gi, a gente falou de 5 palavras que podem, então, deixar a gente para trás na subida da montanha. Eu vou repetir aqui, eu vou ler aqui. Bom, preferências, a gente não falou, né, de preferências, né, Gi? Acho que não. Preferência... É quase ali aquele assunto da discriminação, né? É quando a gente fica muito, na verdade, eu gosto assim, mas eu não gosto assim. Eu vou comer isso daqui, mas não como aquilo ali. Na montanha, se a gente tem preferência, a gente acaba morrendo de fome. Então, realmente é aquela coisa, eu vou ter que comer um inseto porque é a única coisa que tem. Eu vou ter que beber água lameada porque senão eu vou morrer de sede. Então, na evolução também acontece isso. Se eu fico muito nas minhas preferências, mas eu gosto do meu café com esse tipo de açúcar, ou com tantos cubos de açúcar, isso eu não abro mão. Não, mas eu gosto do meu banho quente de queimar a pele, isso eu também não abro mão. Então, são coisas que, às vezes, é preciso mudar até na questão do banho que eu falei, né? Às vezes, você toma aquele banho quente que te deixa super para baixo, super relaxado, e, na verdade, não é o que você precisa. Na verdade, você precisa de um banho mais friozinho para te dar aquela energia e... Agora, se você fica ali... Isso é só um exemplo, né? Mas no Ayurveda a gente vê isso todo dia, né, Pri? Todo dia. A pessoa vai lá, paga por um atendimento para você dizer para ela o que ela tem que fazer e a maior parte da lista lá que você passa para ela não gosto disso, não quero fazer. Então tá bom. Não gosto desse gosto, não gosto dessa especiaria, isso eu não vou testar não. Então essas são as limitações. Mas isso não é uma coisa que o cliente tem que dar justificativa pra gente. Não, na verdade é uma coisa que você precisa identificar em você e trabalhar. Então, eu não gosto do gosto de gengibre, mas por que eu não gosto do gosto de gengibre? Né? Será que Ou como é que eu posso fazer diferente esse gengibre para eu ingerir ele, que é o meu medicamento? Exatamente. Será que eu posso diluir? Será que eu posso adicionar no alimento? Como é que eu posso começar a introduzir, né, coisas novas? Então, a partir do momento que você abre o leque de opções, você evolui muito mais. Você fica desprendido da matéria muito mais facilmente, porque na verdade, o alimento ou as coisas que nos cercam, os objetos, o conforto, é apenas matéria. Estão aqui para nos ajudar, mas não são a essência.
Não é E um propósito final. isso está vinculado às experiências que a gente falou, né? A gente sabe que muitas das doenças do Ayurveda é porque as pessoas fazem sempre os mesmos hábitos, a mesma alimentação. Acaba viciando o dosha. Uhum, E o que a gente tem que fazer é oferecer uma experiência diferente uhum. para ver o que acontece no corpo, qual é a conclusão daquilo, né? É o que a gente falou antes também. É o equilíbrio através do diferente, né? É, Mas do mesmo acumula sempre. exato. Então, olha só, a gente falou de preferências agora, né? Discriminação, apego, ego, identidade e camuflagem. Gi, olha só, às vezes, resumindo tudo isso, o que a gente pega de tudo isso? Para mim, na verdade, é uma ilusão, sabe? Você cria tudo isso com essas pecinhas aí e no final você tem uma imagem de ilusão. Ilusória. Ilusória. Boa. Você tem uma imagem ilusória, como se fosse um holograma, sabe? Não é, na verdade, o que você é o que você criou, é o que Sim. você se identificou. Ou como a Gi me falou uma vez, é o que você, na verdade, criou para sobreviver. Então, você, frente a todas as dificuldades, você criou ali um personagem para sobreviver. Então, quando a gente tem toda essa ilusão e tá ali no pé da montanha, se a gente não começa a se desfazer da ilusão e buscar a verdade, a gente não chega no topo. Ou se chega, não vai permanecer. Porque, na verdade, quem chegou lá não foi você, foi o seu personagem. Então, não vale a pena fazer essa escalada sem deixar esses itens de lado. E é no decorrer da caminhada que você vai trabalhando isso. Então, não fica esperando lá no pé, sabe? Acontecer a hora e o momento certo da transformação, porque eu acredito que a transformação pode acontecer como um milagre, sabe, Gi? É, como se realmente a pessoa ela tem um despertar, acontece alguma coisa, ela, puf, nossa, mudei, quero mudar, aconteceu. Mas o que acontece de verdade e mais naturalmente, que a gente vê mais, é o processo. É o processo da vida É. desenvolvendo. Então, não espera. Você acha que está na hora certa? Você sente que tem vontade de mudar? Então, começa a caminhar, começa a prestar atenção nesses itens e realmente fazer a limpeza, né? Exato, a própria vibração de querer mudar, né? Que nem o Ayurveda fala, se não tiver os 4 pilares, o medicamento, o enfermeiro, o médico e o paciente, a cura não se faz. E Uhum. essa referência sobre o paciente é que essa pessoa também queira se curar, que todos os envolvidos estejam no mesmo rumo. É. Então, se a gente não decide que a gente quer mudar, que a gente quer se curar, que a gente quer, enfim, né, trabalhar a nossa autonomia, não vai acontecer. Ninguém vai colocar isso em cima de você, né? Mas muitas vezes a própria intenção, o próprio desejo, nossa, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, já faz um boom de abrir caminhos assim para que você possa começar a percorrer a estrada, né? Uhum. Ô, Gi, vamos falar um pouquinho então sobre o que fazer para combater tudo isso? O que a gente pode fazer? Eu gosto muito da meditação, sabe? Eu acho a meditação uma ferramenta bastante importante. Como eu vim de uma família cristã, né? Eu lembro quando eu era, assim, adolescente, né? Que me falavam, ai, mente vazia é a oficina do diabo. Você não medita, porque se você meditar, pensamentos ruins entram na sua cabeça. E hoje em dia já se tem uma noção diferente disso. Eu acho que não se propaga mais essa mensagem. Eu acho interessante Sim. que se Deus chegasse aqui na minha presença agora, Ele está em todo lugar, né? Mas se realmente, imagina, uma luz vem do céu, realmente uma manifestação que a gente possa ver e constatar. Eu acho que eu ia ficar quieta, né? Eu não ia falar nada, eu vou ficar quieta e contemplar essa presença, né? Então, hoje eu vejo a meditação dessa forma, sabe? É o momento de acalmar a minha mente, as minhas falas mentais
e realmente buscar essa energia sutil, essa espiritualidade, que não vem de mim, Priscila, sabe? Mas que vem do eterno. Então, eu quero acalmar meus sentidos, acalmar minha mente para ser sensível a essa manifestação. Eu acho isso excelente, sem dúvida, é um ponto para a gente sair dessa situação, né? O que eu acrescentaria, na verdade, tem duas coisas que eu gosto muito e que conta da minha realidade, da minha história, né? Uma é o estudo e a outra é o voto. Então, o estudo é o que faz eu praticar, porque esses insights que vêm na meditação, no momento de silêncio, eu sou filha única, então eu já sempre fui acostumada a ficar sozinha desde pequenininha, né? Então, esses momentos de ficar quietinha, eu sempre tive, sempre fizeram parte disso, né? E às vezes, quando eu preciso me recuperar de alguma coisa, é a primeira coisa que eu falo, eu preciso ficar quieta. Então, isso é o meu remédio, o silêncio é o meu remédio. E só que nesses insights que vêm, nessas situações que a gente começa a captar, eu preciso estudar, eu preciso buscar algum tipo de informação e isso sacia a minha sede. Porque existe uma situação de pertencimento, eu acho que isso faz parte da natureza humana. Então, eu nunca tive vontade de ser um mártir, de ser, ela falou ou algo parecido. Eu sempre tive necessidade de me sentir pertencendo. Então, o meu processo de discriminação aqui é saber a que grupo eu pertenço, a que energia eu pertenço. Então, esse campo, para mim, ele é completamente aberto. E aí eu uso o estudo que eu falo é buscar, né? Ler várias coisas e várias fontes diferentes para entender da onde que está vindo aquele insight, aquela informação, da onde que vem aquela energia. Então eu começo a construir o meu processo de autoconhecimento através de infinitas fontes de informação, cultura, religião, qualquer coisa que seja. Mas eu gosto de ir atrás para saber, opa, olha, alguém dessa energia, algo escreveu também sobre isso, pensou também sobre isso. Legal. Então, essa sensação que eu falo de pertencimento, né? E outra coisa que eu aprendi também é essa questão do voto, é você colocar, como é que se diz? Determinar uma etapa de cada vez. Nem eu falei antes sobre o processo desse ano de educar esse olhar que eu tenho e essa cobrança que as outras pessoas botem para fora todo o seu potencial, né? Que eu estou enxergando nelas, enfim. Educar isso é um voto que eu faço. Esse ano, cada ano vai ter um momento, cada situação vai ter um momento, né? Então, colocar como se fosse um alfinete ali, um lembrete, ó, cada vez que aparecer isso, vai trabalhar isso. Então, se comprometer comigo, de alguma forma, de melhora. E aí, passando pelas experiências que forem decorrentes a essa demanda, para que eu consiga assimilar e transformar isso em sabedoria. Que lindo, Gi. Os sages, na verdade, né, a origem do Ayurveda, né, os Vedas foram escritos e tudo, mas no início do início foram os sábios, né, da época, né, mais de 5.000 anos atrás, algumas pessoas datam, que eles receberam o Ayurveda através de meditação, mas eles eram sábios da época, eles eram estudiosos da época, eles observavam a natureza e o comportamento, tanto das questões naturais quanto do universo, as estrelas. Então, eles já eram matemáticos, músicos, então eram estudiosos. Então, realmente, esses insights, eles vêm a partir daquilo também que a gente coleta, né? Daquilo que a gente observa. Hoje em dia, é claro que se a gente for pensar na internet e tudo isso que a gente tem disponível, a informação vai a anos-luz, né? Então a gente tem acesso muito mais rápido. E aí que a gente precisa filtrar também, né, Gi? Filtrar bem, ter bastante critério, porque você pode escrever qualquer coisa lá que você acha embasamento para qualquer ideia.
Então, existe as duas vertentes, você consegue encontrar Exato. forte para, né? Mas sabe que isso também não está dentro de certo ou errado, porque te ouvindo falar, eu percebo assim que quando a gente faz o processo de meditação, você capta a energia daquela informação, né? Não Uhum. é necessariamente a informação, Não. mas é algo que bate no teu coração, é a energia daquilo. Uhum. E quando você vai procurar saber através do estudo, você não pode abrir mão da referência daquela energia. Uhum. Então eu vejo que muitas vezes, por exemplo, muitos livros que tem atuais hoje, eles são cópia do que foi escrito lá atrás. E ele perdeu completamente a energia. Ah, Então, quando você vai num livro, não generalizando, né, mas algumas experiências que eu tive, você vai num livro recente, você lê aquilo, você não consegue captar a mesma energia do insight que você teve na meditação. uhum. Olha a delicadeza desse processo, né? Faz sentido, mas tem alguma coisa que não está combinando. É. Quando você pega a mesma informação de quem escreveu pela primeira vez aquilo, você vê uma riqueza de energia naquelas palavras, assim, que não tem como contextualizar. Uhum. Então aí é que tá. É por isso que a experiência ela é necessária, porque é através de quem viveu de fato aquilo, não de quem replicou 200 mil anos depois aquela informação, Uhum. aquela experiência ela está condensada nas palavras. E é isso que a gente precisa também trabalhar. Esse potencial a gente também tem na gente. Né? Uhum. Quando eu passo por uma experiência, eu vou falar sobre aquilo, é que nem você falou, nossa, que lindo. Uhum. Mas se você buscar em 500 livros, vai estar dizendo a mesma coisa. É verdade. Mas a energia, ela tá na experiência. Que linda. Ela é linda, né? Luna. Oi, Luna. Oi. Uma outra ferramenta que a gente pode usar, né, para ajudar a gente a realmente permanecer no topo da montanha, continuar subindo, enfim, é realmente a gente exercitar o nosso corpo, além do a gente falou do intelecto, da mente, né? Mas exercitar o nosso corpo também, para que a gente seja capaz, né? O corpo e a mente, eles trabalham em conjunto, então um fortalece o outro. Se a nossa mente ela está perturbada, consequentemente vai perturbar o corpo. E se o corpo está perturbado, vai perturbar a mente. Tudo aquilo que a gente Exato. consome, informação, alimento, tudo isso entra realmente, né, no campo de batalha junto com a gente. Então, precisa realmente selecionar. Tem uma passagem na Bíblia que fala, se eu não me engano, era Daniel. Ele foi preso e ele estava lá no meio dos gladiadores, sabe? Então, quando eles estavam se alimentando, ele era tipo não era preso, acho que ele era um convidado especial, alguma coisa assim, mas era tipo gladiadores, né? Então, eles alimentavam as pessoas com carnes, vinho, sabe? Aquelas comidas todas, né? E ele teve, né, no momento, né, de meditação, ele teve esse insight, né, de não comer a carne e beber o vinho, só se alimentar de frutas e vegetais e que a performance dele ia ser melhor. E isso aconteceu de fato. Então, ele recusou aquelas comidas todas e todos aqueles vinhos e tudo que, né, poderia ser bastante atrativo para realmente, né, prevalecer num corpo são, na mente sã, para conseguir, então, uma performance melhor ali na batalha. E eu acho que isso é importante também, a gente considerar isso no dia a dia. Se eventualmente você vai numa festa ou tem um encontro, né, e vai beber alguma coisa ou vai comer alguma coisa fora da sua rotina, eu acho que não é tão prejudicial quanto você ter o hábito de nutrir teu corpo com certas coisas, nutrir a tua mente com certas informações, certos programas, sabe? Eu acho que Tudo é alimentação. então cultivar, na verdade, a performance do corpo, a resistência corporal é muito importante. E o yoga vem muito, né, para isso, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente. Acho que talvez tenha se perdido um pouco, né, a parte da espiritualidade relacionada ao yoga na parte ocidental, mas o yoga é uma ciência incrível, na verdade, para a gente alinhar o corpo, né, para a gente encontrar realmente
o fluxo certo de energia para que a gente possa realmente nutrir a mente controlar, alinhar as emoções de uma forma muito, muito especial, sabe, Gi? E eu percebo que quando a gente pratica realmente, né, diariamente, a, a nossa energia muda, a nossa mentalidade muda, a maneira com que a gente vai ver um problema muda. Então, se você não está praticando, Exato. você vai ver de um jeito, mas se você pratica, você vai ver de outro jeito. Então, dá essa oportunidade. Se você nunca praticou nenhuma, né? Às vezes nem precisa ser exatamente o yoga. Eu pratiquei Kung Fu por um tempo e também me trazia, sabe? Parecia que eu sentia mesmo um fluxo de energia diferente. Então, busca, né, trazer essa transformação para o seu corpo. É trabalhar o corpo, pensando, né, no corpo Perfeito. energético, né? Não apenas o corpo, né? Eu vou deixar meu corpo forte. Não é somente isso, mas é liberar esses canais de comunicação através da sua respiração, através realmente da circulação sanguínea e linfática. Acho que isso é muito importante. Muita coincidência, né? Porque hoje de manhã, segundos antes da gente entrar para a live, eu estava falando isso com uma amiga também. Quando a crise de ansiedade foi para o topo, né? Quando deu aquela pressão no peito, aquilo, a primeira coisa que me veio instintivamente para falar, eu disse, coloca o teu corpo em movimento. Exatamente por isso que, nesse sentido que você está falando, a energia precisa fluir. Uhum. A gente sabe que uma crise de ansiedade, um processo de ansiedade, é como se fosse uma panela de pressão. A gente está a ponto de explodir a qualquer momento. Então, a gente precisa usar o corpo para gastar essa energia, para soltar esses fluidos, e aí a gente consegue um tempo dentro dessa crise de ansiedade para pensar qual é o próximo passo. Então, sim, o exercício é muito importante. Por isso, também, reforço aqui, a questão de a gente não dar uma prática de ficar sentado esperando um disco voador baixar. A gente deu a prática de subir a montanha, porque isso mexe com o corpo, faz a gente ter força, faz a gente respirar com toda a abertura do pulmão, né? Uhum. Então, vários pontos a gente precisou satisfazer nessa escolha dessa analogia que a gente fez. É. E o Ayurveda é a ciência irmã, né? A ciência irmã do yoga. E é interessante Sim, porque eu penso, Gi, que o Ayurveda vem como um resgate, sabe? O yoga, às vezes, não é para todo mundo. Às vezes, não consigo a parte física, mas não consigo a parte espiritual. E dependendo da rotina de vida, do trabalho e tudo, cada um é muito especial, né? Então, se para aqueles que não conseguem praticar o yoga dessa forma tão sistemática, vem o Ayurveda. Então, o Ayurveda é tipo um resgate, porque ele vai te trazer o remédio, ele vai te trazer uma terapia de desintoxicação, de rejuvenescer e tudo mais, como um resgate. Porque, de certa forma ou de outra, a gente falhou naquela rotina ali, né? Que a gente. Muitas vezes a gente sai fora. Então, vem aquele remedinho, vem aquela terapia de fora para dentro. O yoga trabalha mais de exato. dentro para fora. Então, O yoga trabalha muito os canais sutis, né? Eu acho mágico isso. chakras, né? Esses movimentos que a gente faz dos asanas é uma desobstrução desses canais. É. Além do que esse alongamento profundo, né? O alongamento nas posturas é tão profundo que realmente, se você permanece naquela postura por um tempo, né? Você começa a perceber que o seu corpo está ficando mais flexível realmente. Então, é um alongamento profundo, não é só um alongamento, né, de alongar aqui, né? Mas não, realmente ele muda a configuração do teu corpo, ele muda o alinhamento. E é importante porque a gente assume postura muito errada durante o dia. Tanto na forma com que a gente vai carregar um objeto ou outro, a gente usa os grupos musculares né, de qualquer jeito e tudo mais, a gente assume posturas que acabam bloqueando esses canais. Então, nada mais justo do que deixar o corpo se expandir, então, dessa forma, né?
reservar esse tempo para essa prática. Ótimo. Muito bom. Como é que a gente Ah, está? o que... Ah, já passamos o nosso tempo. Já passou, Gi? Já. Bom, a gente vai então na live número 9, a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso. E se você tiver, se você que está assistindo, tiver alguma sugestão de tema, a gente vai seguindo para a live número 10. E a gente vai fechar É, esse trabalho, né, Gi? A gente vai fechar essa etapa. exato. Então, se você está acompanhando, não perde o resultado, que vai ser, eu acho que, muito legal, muito interessante e muito especial para gente e para vocês também, tenho certeza. A gente está estudando e se usando, né? Como é que diz? Usando a gente mesmo, o que a gente está aprendendo aqui com a live. E a gente vai fazer 10. O projeto inicial são 10 lives. Então, desde o início, a gente sabia disso. E a surpresa foi o conteúdo que foi surgindo nesse caminhar, né? Então, a gente abriu uma porta, abriu uma intenção para se dispor a se melhorar e compartilhar isso com os outros também. E então, tem mais 2 lives para a gente se ver e se curtir e estudar juntos. Nossa, tô adorando, Gi. E, ai, Muito bom. não, a gente vai continuar fazendo mais, porque eu não vou conseguir parar. Aí, ó. Lembrando que no YouTube tem todas as gravações, né? Todas as lives aí direitinho. Quem quiser rever com calma, estudar com a gente também, fazer as perguntas, participar de alguma forma, fica super à vontade. É isso aí. Gi, obrigada. É claro que existe outras formas, né? A gente vai continuar falando na próxima live, outras formas da gente conseguir vencer esses desafios. Se você tiver alguma sugestão também, quiser mandar pra gente, vai ser muito bem-vindo. Eu quero te agradecer, Gi, mais uma vez, pela parceria, pela presença. É muito bom, muito obrigada sempre. Para todo mundo também que manteve energia com a gente aí, muito obrigada. Obrigada, gente. Fiquem todos em paz. Um beijo muito grande e até a próxima, em 15 dias. Isso aí, tchau, tchau. Tchau.